Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Este que vai ser num outro cantinho aqui deste lugar maravilhoso que eu gosto de vir, gosto de estar, gosto de meditar, falar com a minha espiritualidade, entrar em contato comigo mesma, observar as nuvens, é incrível. Está um lindo dia hoje e eu espero que possamos trocar essa energia de amor, paz, organização, fraternidade, que é isso que realmente faz as coisas irem para frente. E eu posicionei a minha câmera para nós não ficarmos com aquelas, enfim, para vocês não sentirem que isto está toda hora a virar de um lado para o outro. Eu senti isso no outro vídeo, portanto vamos fazer figas para que o vento... Já está. Já está. Foi só falar, pessoal. Foi só falar. Ok, já está. E já está outra vez. Meu Deus, como é que eu vou fazer isto? Espera lá. Bem. Agora vai ficar. Tenho certeza absoluta que agora vai ficar e eu vou conseguir gravar um vídeo maravilhoso para o canal. Sejam bem-vindos, pessoal! Estou muito entusiasmada porque tenho permanecido focada em contar-vos esses próximos passos da jornada do despertar. E hoje, como eu já tinha mencionado, vamos entrar um pouco mais a fundo no que é esse chamado, essa jornada das chamas gêmeas. Bem, antes de começarmos este momento, eu quero apresentar-me. Eu me chamo Ludmila Serki. Sou terapeuta, sou Master Healer. Tenho um livro já lançado chamado Vença a Procrastinação Agora. Foi um chamado mesmo para que nós não percamos tempo a fazer coisas ou a não tomar atitudes que não precisamos neste momento. Neste momento nós precisamos realmente fazer as coisas acontecerem e tomar ação, fazer com que a nossa matéria vá em direção àquilo que nós queremos fazer e realizar, porque é para isso, em última análise, que nós estamos cá, pessoal. É para realizarmos, para fazermos as coisas que a nossa alma, antes de reencarnar, disse que queria fazer, disse que era um sonho fazer. Portanto, se sentires o chamado de ter uma consulta, de fazer reprogramação, de saber o que é, eu ainda estou em construção do meu site, mas vocês podem ficar mais ligados, mais conectados comigo através do meu Instagram, que eu vou deixar aqui em baixo. E não se esqueçam, por favor, de deixar o vosso like, o vosso comentário, a vossa experiência, para que possamos crescer. Eu sei que o canal é pequenininho ainda, nós somos poucos, mas acreditem, quando a primeira pessoa inscreveu-se eu dei um salto de alegria, quando a segunda, a terceira, a quarta, enfim, todos os que estão aqui estão a ser devidamente celebrados e eu realmente espero que nós possamos fazer parte desta comunidade que é só amor, é só luz. Não há nada aqui que não seja luz, ok? Por mais que a gente fale às vezes, e é necessário falarmos de coisas da sombra, porquê? Porque é lá que vimos a nossa verdadeira luz, é no nosso recanto, em que nós não temos mais nada, estamos despidos de quem nós fomos um dia, de tudo o que aconteceu connosco, enfim, e possamos, e quando podemos dizer, não é, finalmente que não somos vítimas das nossas circunstâncias, nós fomos sim os guerreiros, as guerreiras que lutaram pelo seu propósito. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre permanecermos no nosso propósito, na nossa jornada. Muitos de vocês que aqui chegam, muitos de vocês estão nessa jornada das chamas gêmeas. E os que não estiverem, eu aconselho muito a saberem mais acerca do que é. Há muitas coisas por aí a dizer acerca das fases das chamas gêmeas e eu particularmente, eu tenho a certeza que
é isso, ok? É muito do que se diz. Essas fases pelas quais passamos, do corredor, não é? Dessa fase de correr atrás da chama do nosso gêmeo e ele ou ela não estar ainda sintonizado com essa certeza, com essa verdade de que somos uma única alma a vivenciar polos diferentes, e podemos ser sim muito diferentes um do outro fisicamente, a nível de gosto, mas no cerne, no fundo da alma, complementamos-nos. E a jornada das chamas gêmeas muitas vezes não será, e certamente que não é para vivermos uma relação kármica, não é? Ou seja, não é para estarmos com o nosso gêmeo e vivemos apenas aquele amor na terceira dimensão. É preciso transcender. E o que é transcender? É que as duas polaridades, as duas pessoas reconheçam a outra no nível de quinta dimensão. Isso é a vivência das chamas gêmeas. Quando ambas as partes têm o conhecimento, sabem a verdade acerca de quem são. Porque numa quinta dimensão, ou seja, numa dimensão superior a esta física que nós vivemos, nós já somos um. Os casais já estão juntos. O objetivo é fazer com que esses casais estejam juntos aqui. Mas não basta eles só estarem juntos, certo? A viver uma relação normal. É preciso que saibam quem são um para o outro. E nesse entretanto, passa muita coisa, não é simples, ativamos muitas feridas internas um no outro, é um espelhamento muito forte, não é fácil continuar juntos, é preciso haver uma separação, e essa separação é justamente para que o outro se cure, o outro encontre as suas partes, não é? Em si mesmo, mas que ficou perdida em outro estilo de vida, em outra persona, por assim dizer. E só quando a alma, não é? A pessoa em si está de fato ciente da sua pessoa, das coisas pelas quais passou, de tudo o que tem vindo a acontecer, é que ela poderá encontrar a sua gêmea, o seu gêmeo. E vamos esclarecer acerca dos géneros, não é? Divino feminino no caso da mulher. No entanto, as polaridades podem não vir só em homem e mulher. Eu posso ser um divino masculino num corpo de mulher, a ter uma experiência num corpo feminino, certo? E também pode haver pessoas ao contrário, a viver o seu divino feminino e feminino a viver o seu divino masculino. Pode estar ao contrário, não tem que ser sempre mulher é divino feminino e homem é divino masculino, não. Agora, como é que eu sei que eu sou divino masculino ou o divino feminino? Como é que eu sei isso? É assim, olha, eu vou-vos mostrar porque é que está a cair, porque isto aqui é relva. E o meu self-stick, ele passa por certos vendavais e acaba por ir para o lado. Eu peço desculpa por isso, mas eu gosto muito deste lugar, então vou ter que me adaptar a ele. Então, voltando, é exatamente isso que acontece. O divino masculino, ele vai entender que é o divino masculino por certas atitudes que ele tomou, certo? Normalmente é o divino masculino que corre do divino feminino como se não tivesse outra hipótese, como se aquela pessoa seria propriamente o pior inimigo dele ou dela, estando no divino masculino, no seu divino masculino, certo? Normalmente o divino masculino foge, porquê? Porque é um espelhamento muito grande, ele não consegue entender o porquê daquela conexão ser tão forte. Então ele, por medo, por ainda não ter trabalhado as
as suas partes, ele acaba por fugir muitas vezes da relação, da conexão. Ele acaba por fugir da conexão. E o divino feminino muitas vezes é quem persegue, é quem vai atrás, é quem faz, é quem... Enfim, é a parte de quem ainda não percebeu o seu valor. E muito... Eu não vou falar dos muitos, porque realmente eu não tenho conexão com divinos femininos, só o que eu vejo aqui pelos canais que eu assisto. Eu não tenho essa convivência, mas eu sei que eu estou numa jornada de chamas gêmeas, portanto eu vou falar apenas e unicamente da minha. Ok? Então deixa-me aqui nos comentários se tu também passaste por algo parecido ao que eu passo, ou não, ou se é completamente diferente. Enfim, deixa-me aqui nos comentários e vamos trocando também para termos essa abertura. E é assim, depois de deixar completamente o meu gêmeo, de entregar os pontos, por assim dizer, eu entendi uma coisa muito crucial que a minha espiritualidade me fez chegar, porque eu estava pronta para receber. Depois de muitos anos, eu não largando a conexão, porque havia qualquer coisa ali que me puxava para aquela pessoa, por mais que eu tivesse feito de tudo para poder esquecer, para poder deixar, e confesso que foi mesmo uma vontade minha de não ter mais contato com aquele pensamento, com aquele sentimento, porque ao fim de tudo eu sentia-me rejeitada. Porquê? Porque o divino feminino, ele corre atrás, ele persegue o divino masculino, que por sua vez não entende essa necessidade, essa falta de amor próprio, e então acaba por se afastar, certo? E foi exatamente isso que eu entendi anos depois. Foi que quando nós estamos a correr, quanto mais nós corremos atrás de algo, quanto mais nós fazemos as coisas a dar certo no nosso ponto de vista, mais aquilo é repelido de nós. Nós não temos o controlo, certo? Porquê? Porque estamos a dar a nossa força a outra pessoa, a outra circunstância, que não nós mesmos. E a força da conexão reside primordialmente, principalmente dentro do divino feminino. Quando o divino feminino entende que ela ou ele, mas eu vou falar no meu caso, que eu sou o sagrado feminino da conexão, estando em equilíbrio com o meu divino masculino, porque eu também sou o meu divino masculino em mim e sou o divino feminino em mim. Quando o meu gêmeo conseguir equilibrar essa parte emocional, essa parte do feminino nele, estando em equilíbrio com o seu masculino, aí sim há a possibilidade de haver uma reconexão, uma junção dessas energias tão necessárias e tão forte, porque é uma força da natureza. Aquela história que nós ouvimos desde sempre, que há outra metade de nós por aí, ela em partes é errada e nem tanto errada, porque, por exemplo, nós para encontrarmos e para estarmos em junção com essa outra metade que não é verdade, porque nós temos que ser inteiros, para nos juntarmos, nós precisamos reconhecer que nós não precisamos de ninguém, que nós não temos nenhuma falta de nós, certo? Nós não vibramos na escassez, na falta. Nós temos de vibrar essencialmente no nosso totalismo, na nossa totalidade, desculpem, estava-me a faltar a palavra. Temos que vibrar na nossa força interior. E quando isso acontece, quando a chave vira, aí tudo começa a resultar. Aí conseguimos encontrar não só o nosso divino masculino em nós, mas como, enfim, várias situações que acontecem para que a conexão seja novamente ligada, conectada. Mas isso não depende de nós, muitas vezes depende da nossa capacidade de saber esperar pelo momento certo, pelo momento divino, porque reparem, é uma força da natureza, como eu disse, ter essas polaridades juntas, estando
completamente cientes daquilo que o outro é para si próprio e tendo dentro de si essa certeza de quem a pessoa é, há um trabalho divino muito forte aqui, onde eu não preciso de uma outra pessoa para ser feliz. Eu sou feliz por mim mesma, certo? Eu sou feliz, eu consigo gerar a minha própria capacidade, a minha própria sobrevivência. Não há nenhum meio de falta em mim. E quando eu vibro nessa abundância, o universo não tem outro jeito. Quando eu sou esse magnetismo para mim mesma, o universo não tem outra forma senão apresentar a nossa metade, entre aspas, apresentar o nosso gêmeo, a nossa chama, porque ele, o divino masculino, é a parte elétrica da relação. Ele é atraído, ele é eletricidade, certo? Nós, divinos femininos, sejamos nós em que generalidade, em que género estivermos, somos a parte magnética. Ou seja, quando nós estamos a dar o nosso magnetismo para o outro, nós estamos a afastá-lo, porque ele não encontra, ele fica perdido. Mas a partir do momento em que o divino feminino foca em si, nas suas coisas, na sua vida, nas suas contas, na sua felicidade, nas suas viagens, no seu sucesso, nas suas vantagens em si, na sua própria vida, na sua própria personalidade, na sua própria cura, então viramos as coisas para o nosso lado. Viramos a nossa atenção, que antes estava para o outro, para nós. Ou seja, em vez de acendermos a nossa luz para outra pessoa, estamos a virar a nossa luz para nós mesmas. E quando viramos a nossa luz para nós mesmas, nós vibramos, nós nos iluminamos. E o que acontece? Quando nós estamos em nós, automaticamente o nosso emaranhado quântico, não é? O nosso gêmeo, o nosso perdão, a nossa pessoa, a nossa alma noutra polaridade vira-se para nós. Bem, isso pode acontecer quando estamos perto. Se tu tens contato com o teu gêmeo, tu has de reparar, quando tu viras-te para ti, tu tens automaticamente a atenção dele. E o que acontece na maioria dos casos, pelo menos no meu caso, é que eu não tenho qualquer contacto com o meu. Não tenho nada, não sei nada. Há anos que está enterrado, por assim dizer, não é? Parece que não tem vida ali. No entanto, como eu sei que eu estou numa jornada de chamas gêmeas, e também sei, por esta altura, quem é a minha chama, e já sabia há muito tempo, só que há pouco tempo é que me foi realmente tirado esse véu de eu saber quem era, de facto, não é? Porque só o divino consegue dizer quem é a tua chama gêmea ou não. Nenhum cartomante, nenhuma pessoa que lê auras, nada, ninguém tem o poder, nem o dever de dizer se X ou se Y é ou não a tua chama gêmea. Porquê? Porque primeiro, nós não sabemos se pode haver algum arranjo, algum rearranjo dos casais primordiais, e nem todas as histórias vão se relacionar com a maioria dos casos, que é aquela coisa do perseguidor e do corredor, não é? Do tempo de separação. Portanto, há vários testes nessa jornada, teste do tempo, onde nós somos testados para ver se a nossa conexão continua acesa, se a nossa chama interna continua ou não acesa. Temos o tempo dessa visão, temos o teste da visão de nós mesmos, se conseguimos equilibrar o nosso masculino com o nosso feminino, como é que estamos a lidar com esta matéria, porque o divino masculino, ele é a matéria, não é? Ele é o 3D, ele é o grande manifestador. O divino feminino, ele acolhe, ela nutre,
gera, faz crescer, ela, sabem, são coisas diferentes. E nós mulheres, quando estamos demasiado no nosso masculino, na nossa energia masculina, nós muitas vezes não aceitamos ajuda, nós não aceitamos ajuda sequer do universo, não é? Até às vezes quando nós estamos um pouco atrapalhadas com compras, por exemplo, com carrinhos de bebés, enfim, com qualquer coisa que nos vemos aflitas, é muito complicado nós aceitarmos uma ajuda quando alguém veio oferecer. Já passaram por isso? Por exemplo, eu vejo muito como, por exemplo, abrir garrafas, queremos porque queremos, em vez de dizermos a um homem, a alguém perto de nós, por favor, pode abrir para mim, nós estamos demasiado na nossa força masculina e não temos espaço, não temos energia para criar, para nutrir, para sermos femininas, não temos aquela feminilidade, ela nem sequer se nota. Ao passo que quando estamos quando nós nos permitimos estar no nosso feminino, em equilíbrio com o nosso sagrado feminino, nós respiramos, nós não encaramos a força toda do mundo nas nossas costas, e isso também é um dos sinais para que essa conexão possa vir a acontecer na fisicalidade. É nós simplesmente deixarmos ser, sem resistência, porque quanto mais nós resistimos, mais nós atraímos para que aquilo não aconteça. É o oposto. Quanto mais resistência, mais imposição nós fazemos para que aquilo não aconteça. E é assim, é muito complexo, nós não vamos ter essa noção do divino feminino e masculino na sua complementariedade, não é assim tão simples de fazer acontecer a coisa. No entanto, conseguimos conseguimos pegar no cerne da questão quando estamos na nossa parte, quando estamos em completo equilíbrio com aquilo que nós somos. E uma parte de como é que eu sei que isso está a acontecer? É uma boa pergunta. Como é que eu sei que isto está a acontecer? Como é que eu sei que a união está próxima? Como é que eu sei que eu consigo estar numa relação de chamas gêmeas? É assim, basicamente eu vou te dizer uma coisa: não te foques nisso. Não te foques nisso. Não queiras saber se estás ou não, se estás pronto ou não. Sabem? É tipo, a minha mais... Porque aconteceu comigo, eu quando me desliguei completamente, de verdade, eu quando cortei a conexão, porque eu estava completamente, já são muitos anos, eu estava completamente exaurida, esgotada, e eu disse, acabou, não quero mais, acabou, eu não quero saber, sabe, eu não quero saber, eu só quero viver a minha vida em paz, em solitude, sozinha. Eu juro, foi isso que eu disse, eu não quero mais ninguém. Quando isso se deu no meu coração, aí houve o clique, aí houve parecia que o céu abriu-se assim para mim e eu recebi uma comunicação, um download de que algo estava a acontecer na 3D, porque o principal meio em que nós sabemos que alguma coisa vai acontecer é quando vimos sinais, é quando pressentimos que há aí algo a chegar, mas nada aconteceu. Se nada aconteceu, ainda está apenas no plano. No entanto, para sabermos que aquilo está a acontecer, é preciso haver aqui um entendimento maior, é preciso haver essa conexão com a espiritualidade. E o divino feminino é essa conexão com a quinta dimensão. Nós estamos abertas à conexão com o espiritual mais do que o nosso divino masculino. Por isso é que, em última análise, devemos esquecer sim, devemos olhar sim para nós, devemos completamente entender o nosso papel nessa conexão, devemos estudar acerca disso, mas nunca ficar paranoicas com aquilo. Nunca correr atrás de ninguém. Sabes se é ou se não é. Não interessa se é ou se não é. Ele está a viver a vida dele. Mas é a minha outra metade. Não é. Tu tens que ser a tua própria metade. Tu tens que ser o teu masculino dentro de ti. Só quando tu tiveres o teu masculino e feminino muito bem organizadinho dentro de ti, aí sim, tu vais ter a possibilidade
de agarrar o teu divino masculino. Agarrar no sentido de abraçá-lo, sabem? É como se o universo estivesse a dizer: pronto, tu agora estás pronta, tu agora estás pronto para poder viver essa conexão de chamas gêmeas, que é tão curadora. É uma relação que vai sim voltar a espelhar quando houver essa conexão, vão sim voltar a espelhar as curas dentro de si. No entanto, há um laço de amor. Porquê? Porque a conexão, antes de passar para o outro, tem que passar com o divino. Eu, por exemplo, tenho que ter a minha conexão com Deus, com o universo, primeiro do que eu ter uma conexão com o meu divino masculino. E porquê? Ele também tem que ter essa conexão com o divino dele. Porque se ele não tem essa conexão com o seu sagrado, ele só vai ser mais um masculino. Se eu não tiver a conexão com o meu sagrado, eu só vou ser mais uma feminina, ou seja, mais uma mulher na terceira dimensão, sem prestar atenção à minha divindade. Estão a perceber essa ligação do sagrado? Porque é que é o sagrado feminino e porque é que é o sagrado masculino? Porque nós primeiro temos que ter uma ponte diretamente com Deus. Quando nós temos a ponte com Deus, aí sim, não estamos dependentes da matéria, porque é tudo feito com Deus, com o universo. A ponte fica cada vez mais forte e a união se estabelece de uma forma muito mais serena, mais concreta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vos dizer. É assim, eu sei que esse assunto não vai ser entendido a primeira para todas as pessoas, porque é uma coisa muito... é muito específica, certo? Eu já me vejo, aliás, num ponto da minha conexão onde eu estou completamente desapegada e entreguei o resultado. Eu não estou à espera de nada, certo? O que vier, veio e será para o meu melhor, eu tenho certeza disso, porque lá está, a minha conexão já não vem pela terceira dimensão, vem pelo divino. Eu estou numa relação com o divino. Então, se eu já tenho tudo à minha volta preparado para estar nesta relação com o divino, caso o meu divino masculino chegue para mim e venha estar numa relação comigo, vai ser um acréscimo muito bom. Vai ser tipo, uau, sabem? É quando nós chegamos à linha final, é quando nós estamos completamente emaranhados nessa conexão e, acima de tudo, sabemos quem somos. Sabemos que nunca tivemos separados, que só tivemos ilusoriamente separados nesta dimensão, mas que na quinta sempre tivemos juntos, certo? Sempre tivemos a telepatia, sempre tivemos essa relação direta com o chakra cardíaco. É como se a outra pessoa tivesse o nosso coração e nós tivemos ou temos, nós temos o coração da outra pessoa, mas sem estragar e sem comunicar isso a outra pessoa. É muito importante vivermos essa separação. Porquê? Porque não podemos obrigar ainda mais uma pessoa que não está ciente da conexão divina, que é as chamas gêmeas. Não podemos obrigar, forçar a outra parte a reconhecer-nos como sagrados dele ou dela, certo? Não podemos fazer isso, porque isso só vai causar mais atrito, mais afastamento. Então, o divino feminino, o que precisa fazer primeiramente para ajudar o masculino a entender-se, a entender quem é, a entender, a ver a vocês, não é? O sagrado feminino com uma lente de luz, é simplesmente voltar essa luz para si próprio. Não há outra forma. E acreditem que é o melhor a fazer. É o melhor a ser feito. Quando nós estamos no nosso poder, estamos fortes, certo? Estamos em conexão e ajudamos para que essa reunião seja encurtada. Claro que não vai ser encurtada no nosso tempo, é no tempo divino. Saber esperar é uma prova muito drástica. Eu confesso que o silêncio, ele diz muita coisa, mas também ele é muito
ele corta, não é? Corta qualquer tipo de comunicação a nível espiritual se nós não tivermos centrados a nossa atenção no divino e em nós mesmos. Por isso, o mais importante a ser feito nessas conexões, e sem falar da conexão, sem ter o foco em qualquer tipo de reunião, é estar ciente de si mesmo. Divinas femininas, sendo tu homem ou mulher, mas identificando-te como um divino feminino, foca em ti. Esquece que, por mais que tu saibas que tens aí outra metade tua, outra polaridade, a fazer as coisas no mundão, enfim, a viver com kármicos, por mais que saibas, sabe também que essa pessoa está na lição dela. Nós não podemos abrir os olhos a ninguém, porque nós não temos essa capacidade, certo? Nós precisamos olhar para nós e abrir os nossos próprios olhos. E o primeiro olhar que nós devemos abrir é o terceiro olho, é o olhar espiritual, é vermos além do físico, é sentirmos, entendermos os nossos sentimentos. Quanto mais olhamos, quanto mais nos curamos, quanto mais vemos que nós temos essa chamada, essa ligação mais forte com quem nós somos lá na quinta dimensão, aí sim nós estamos a ajudar o nosso gêmeo para que ele nos encontre no meio dessa escuridão. E seja no tempo que for, certo? Seja no tempo que for, tira a mão do controlo, larga a mão de saber quando, de saber como, eu tenho que fazer isto para ele saber que eu estou aqui. Não, é quando tu simplesmente não quiseres mais saber que a coisa vai fluir. É quando tu realmente antes de mais, fazes as coisas por ti. Sabem aquele sentimento de eu fiz por mim? É isso. Não há coisa mais interessante, mais agradável do que nós olharmos para nós, para o nosso eu construído e vermos, caramba, eu realmente fui fazer, não é? Eu fiz algo com este tempo que eu estive a construir-me, que eu estive a entender quais foram os meus pontos principais, o que é que eu podia melhorar, no que é que eu posso melhorar, e é sobre isso a conexão de chamas gêmeas. É tu não sabes quando nem como, mas manteres a fé dentro de ti de que um dia será, porque não existe nada mais certo do que um coração aberto a receber o amor da fonte, saber que ele existe, saber que nós não estamos sozinhos, que existe uma pessoa que nos acolherá, e antes dessa pessoa chegar, nós nos devemos acolher, nós nos devemos mimar com o nosso próprio amor, porque nós, enquanto femininas, nós damos muito amor, não é? Nós somos as provedoras dessa nutrição. E quando é que foi que nós nos esquecemos de fazer isso por nós? Quando na história que a mulher rebelou-se e viu que o outro seria o foco da sua atenção e do seu amor e deixou de se dar? Como é que pode haver reciprocidade se a fonte de onde eu dou está a emitir a falta? Vira uma borboleta. Quando? Isso é uma introspeção que nós devemos fazer. Quando é que eu deixei de dar a mim para poder dar ao outro? E virar a chave. E entender que não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque se eu sou a minha fonte e se eu estou a querer dar, mas eu não me dou a mim atenção, amor, compreensão, cura, entendimento daquilo que eu sou, como eu sou,
como é que eu estou no mundo, o que é que eu faço para o mundo, o que é que eu faço para mim, como é que eu vou ter essa reciprocidade em termos de Deus, em termos de unidade. Não há, porque o que eu estou a emitir é falta de atenção, falta de amor, falta de compreensão. Ao passo que se eu escolho acolher-me, se eu acolho essa minha energia para mim mesma, eu amo-me, eu nutro-me, eu mimo, sabem? É isso que eu estou a dizer para o universo, e o universo está a ouvir o que eu estou a dizer. O universo manda mais, tu estás-te a amar, tu estás a divertir-te muito, tu estás ali em cima, a fazer com que as coisas todas que tu queres que aconteçam. Então vamos ter mais, porque ele está a ouvir e está a dizer, tu queres mais disso, és tu que queres mais disso, és tu que queres mais daquilo. Entendem a diferença de quando nós estamos a dar e não nos damos a nós? Na verdade é uma falta. Quando nós queremos prover, nós não provemos por nós estamos em lack, nós estamos em falta, nós estamos em incapacidade de prover sequer para nós. Como é que vamos prover para o outro a nutrição que o outro merece? Já ouviram aquela frase do, se tu queres ser a mudança, primeiro ser tu mesmo a mudança? É exatamente isso. Se eu quero amor, se eu quero paz, eu tenho que ser para mim, que é a primeira fonte de unidade neste mundo, sou eu, certo? Eu sou eu. Eu sou. Então, se eu sou, é a mim que eu tenho que dar primeiro. E quando eu aprendi isto, pessoal, foi quando as coisas começaram a realmente a andar na minha vida, em termos de eu, sabem? Em termos de Lu, em termos de persona. Porque aí sim eu consegui entender que não há outra pessoa que não seja eu. E assim é com todos nós. Quando, não é se, é quando cada um de nós estiver em completa união consigo, com o seu eu divino, então formaremos uma camada de apoio gigantesco, uma teia onde cobre todo o mundo, onde já não será preciso viver em falta de nada, porque tudo é abundante, tudo é perfeito como é. O que aconteceu connosco foi uma queda de consciência. Nós não soubemos, nós não sabíamos, nós não tínhamos esse programa de, eu estou a fazer um programa de dar ao outro, portanto esse dar ao outro é uma escassez da minha parte. Então na verdade, no fundo, o que eu estou a emanar é uma escassez. Então não está a vir nada para mim, porque eu estou a dar escassez, então está a voltar a escassez. O universo manda aquilo que o universo me espelha aquilo que eu estou a enviar. Quando eu passo e tiro a minha energia dessas circunstâncias à minha volta e coloco em mim, aí sim eu começo a ser a provedora da minha própria energia. Eu começo a entender onde é que eu estou a dar a minha atenção. Eu começo a entender quais foram as minhas lições. E quando o universo me mandar novas lições, eu já vou estar mais capacitada, mais capacitado, certo? Para poder entender onde foi que eu tive que aprender novamente. Então fiquem atentos, virem a vossa atenção para vocês, não é? E entendam, na verdade, a relação em questão agora. Se, por exemplo, muitos de nós, neste ponto em que estamos da humanidade, em termos de chamas gêmeas, em termos de união divina, o nosso masculino neste momento está a acabar o seu ciclo, sabendo que este é um ano 9, 2025 é um ano 9, o 9 é um número de conclusão kármica, certo? É o ano da serpente, é o ano da mudança de pele. Então há aqui vários simbolismos e que nós podemos entender que acabou a parte em que nós dávamos a nossa energia para absolutamente o nada. E entendemos que as nossas relações, se vieram com alguma parte
de sofrimento foi justamente para nós entendermos onde é que nós estávamos a errar, onde é que nós precisaríamos de arranjar, de consertar essa rota, certo? Então tudo serviu para o aprendizado. O divino masculino ainda precisou de algum tempo a mais para poder entender a sua rota. E está tudo certo. A parte é, quando eles chegarem, que sejamos nós as capacitadas para poder nutrir essa relação, para podermos permanecer com a nossa chama acesa, para reclamarmos a nossa união. É aí que a separação da ilusão se extingue, porque nunca houve, nem nunca haverá separação. Nós só estávamos separados da nossa contraparte para vivenciarmos a ilusão da separação na terceira dimensão. Mas agora chegou o momento dessas contrapartes se reunirem na terceira dimensão e acabarmos de vez com o véu da ilusão, com a Maya. Acabarmos com Maya quer dizer acabarmos com a ilusão da matéria, a ilusão de separação da nossa contraparte, do nosso amor, porque as contrapartes, elas se unem para experienciar o mais alto amor da fonte, e é para lá que nós vamos, é para lá que todos nós estamos a caminhar, a colocar a nossa atenção. E para que isso aconteça, nós precisamos olhar para dentro de nós, fazermos as nossas curas e não esperarmos absolutamente nada de fora, porque não pode vir de fora. Fora está tudo escuro, lembram-se? Este vídeo vai ser assim um divisor de água na tua vida. Eu estou a colocar que eu tenho explicado as coisas pelas quais eu passei, muito, enfim, não explicando quase nada na verdade, não é? Porque, lá está, enfim, a minha experiência pode não ser a tua experiência, e é isso que torna isto tudo muito mais didático, que é, não há um protocolo, não é um protocolo que serve para chamas gêmeas, não há. Há certos indícios que existe ali uma conexão de chamas gêmeas, e a maioria de nós estamos sim a vivenciar essa conexão, essa jornada. Por isso é que são tão atacadas, porque a união é divina, essa união é crística, ela carrega o cerne de Cristo, o cerne do amor incondicional, do amor divino, e só pode ser vivido quando as partes se reconhecem como tal. Não dá para eu estar numa relação e a pessoa sequer entender quem eu sou. E para a pessoa entender quem eu sou, eu tenho que me entender, eu tenho que saber quem eu sou. Por isso é necessário haver essa separação momentânea na matéria, para que cada parte entenda a outra e principalmente a si mesma. Porque há certos comportamentos da terceira dimensão que não são aceites nessa conexão. São tão de baixa vibração, que nem sequer chegam a cheirar o outro, sabem? Porque tem que ser divino. É por isso que há essa parte, é por isso que há esse aprendizado, é por isso que há essa matéria toda envolvente, para nós entendermos quem somos. E quando entendemos quem somos, damos lugar para que o outro também entenda de si mesmo. E nunca se esqueçam, divinos masculinos e divinos femininos, vocês são divinos. 444. Vocês estão a ser divinamente guiados e entregues para a luz maior. Entendam que todo o aprendizado, todas as coisas que vocês passaram até agora, estando ou não em união, entendam que foi para o vosso melhor, que foi para o vosso crescimento, onde não há julgamento
das experiências que o outro passou, certo? Não há julgamento, porque foram experiências, e não deixem que a matéria se densifique na vossa união, no vosso coração. Simplesmente aceitem as coisas como elas são, coloquem, joguem para o coração, mandem as coisas para o coração e sintam o sentimento verdadeiro e genuíno. Esse sentimento é o que mantém o mundo em amor do Criador. E nós somos essa luz no mundo. Então não deixem a vossa luz apagar nunca. Estejam sempre com a luz da esperança, do amor fraterno, do amor incondicional nos vossos corações. E entendam o tipo de relação que vocês querem levar com a sua chama gêmea, com a vossa contraparte. E sinto que é isso que eu devia ter trazido e trouxe para vocês aqui hoje. É sem dúvida um tema interessante, importante de ser vivido, e entende as coisas, entende as partes da história e melhora-te. Manda tudo para ti, escolhe-te, acolhe-te e vive a vida, vive o seu máximo, porque aí o divino masculino não terá outra hipótese senão se juntar a ti. Nós somos o magnetismo, eles são a eletricidade, não é? Nós somos o magnético, eles são a parte elétrica da coisa. Nós é que magnetizamos a nossa contraparte. Cada vez que nos olhamos, cada vez que nos amamos, nós estamos a atraí-los para nós. E só coisas boas podem acontecer, porque vibramos numa frequência de amor puro, de amor incondicional. Então, a nossa capacidade de manifestar, que é uma capacidade quase inata do divino masculino, porque eles sabem muito bem dirigir esta matéria, muito melhor do que nós, divinas femininas, que somos muito espiritualizadas, que estamos nessa parte mais holística da coisa, do corpo, bem de espírito, não é mesmo? Então, termos essa capacidade ajudará muito o nosso divino masculino quando a nossa união chegar, porque aí vamos ter muita coisa para fazer em prol do Criador neste mundo. Vamos ser imparáveis, e isto é o que se pretende, é o que se quer dessa união tão divina. Um beijo no coração de cada um de vocês que viram e deixaram aqui a vossa presença. Não se esqueçam, por favor, de comentarem, de deixarem o vosso gostei, e, por favor, voltem para o próximo vídeo. Neste momento eu estou a entender como é que vai funcionando em termos de horários, em termos de disponibilidade, em termos de insights para poder gravar para vocês, e eu espero estar a ajudar um pouquinho mais a cada jornada, a cada vídeo. Um beijo no coração e vemo-nos no próximo momento das conversas do sentido.